Meu vizinho entrou com um processo na justiça para ter direito a 30% da minha aposentadoria, porque, segundo ele, os 20 anos de conversas no portão contribuíram diretamente para a minha estabilidade emocional e profissional. Seu Armando era o tipo de vizinho que todo mundo tem e ninguém realmente conhece. 20 anos trocando cumprimentos no portão. Às vezes o tempo, às vezes o preço do gás, às vezes alguma reclamação sobre o barulho do apartamento do terceiro andar. Bom papo, educado, jamais passou de vizinho. Me aposentei depois de 35 anos de carreira. Não foi presente de ninguém e não caiu do céu. Foram décadas de acordar antes do sol, de abrir mão de férias, de trocar o salário maior pela estabilidade que ninguém me garantia. A aposentadoria era a única coisa concreta que eu tinha para mostrar por tudo isso. O único resultado que sobrou depois que o tempo passou. A notificação chegou semanas depois que o pessoal do condomínio ficou sabendo da aposentadoria. Seu Armando, representado por advogado, entrava com uma ação alegando que as conversas diárias no portão funcionaram como suporte emocional estruturante, que sem esse apoio, eu jamais teria alcançado estabilidade suficiente para chegar até ali. Ele queria 30% do que levei 35 anos construindo. Li a petição 2 vezes em silêncio. Não houve raiva imediata. Só uma lentidão estranha no pensamento, como quando você lê uma frase e precisa reler porque não acredita que as palavras significam o que parecem significar. A petição tinha datas, estimativas de horas de conversa. Até mencionava conselhos específicos que ele alegava ter me dado ao longo dos anos. Conselhos que eu não lembrava de ter recebido, sobre decisões que eu não lembrava de ter discutido com ele. Procurei um especialista em direito previdenciário no dia seguinte. Ele leu a ação inteira, colocou na mesa, ficou quieto por um momento longo e depois disse com a voz de quem está se esforçando para não sorrir: "Não há fundamento legal nenhum aqui", mas me alertou. Processos absurdos ainda custam tempo, dinheiro e desgaste se não forem respondidos com precisão cirúrgica. Então comecei a reunir documentos. 20 anos de contra-cheques, avaliações de desempenho, histórico completo de contribuições previdenciárias, cartas de reconhecimento profissional, promoções com data, função e assinatura de superior. Cada papel provava a mesma coisa. Aquela aposentadoria foi construída dentro do meu local de trabalho, não no portão de casa às 7 da manhã falando sobre o preço do botijão. Então meu advogado encontrou algo. Seu Armando havia tentado o mesmo esquema antes, anos atrás, contra um cunhado. Alegou contribuição emocional por ter ajudado na mudança de cidade, carregando caixas e oferecendo conselhos durante a transição. O processo anterior havia sido arquivado por falta de fundamento, mas o registro existia. O sistema guarda absolutamente tudo. Constava lá como se tivesse esperado pelo momento certo de aparecer. Na audiência, o juiz ouviu a argumentação de seu Armando com uma paciência que eu interpretei como profissionalismo e que provavelmente era apenas obrigação. Folheou a petição página por página. Depois olhou para a pilha de documentos que meu advogado havia organizado na mesa. Perguntou ao advogado de seu Armando se havia alguma prova concreta da contribuição alegada, algo além da palavra do cliente. O advogado de seu Armando não apresentou nada. O processo foi extinto sem julgamento de mérito. O juiz ainda determinou que seu Armando arcasse com todas as custas processuais, que não eram poucas. Meu advogado fechou a pasta devagar, com aquela calma de quem sabia desde o começo como ia terminar. Voltei para casa no fim da tarde. Parei o carro na garagem, peguei a pasta do banco do passageiro e caminhei até o portão. Seu Armando estava lá, mesmo horário de sempre, as mãos no bolso, o olhar tentando encontrar o ponto exato entre arrependimento e indiferença. Não achou. Passei por ele sem parar. 20 anos de conversa no portão e essa foi a primeira vez que atravessei sem dizer uma palavra. Entrei, fechei o portão atrás de mim, não olhei para trás.